Como Deus sabe que o meu coração está alegre nesta noite por poder estar aqui com vocês, amém? Eu trago um abraço caloroso do pastor Moacir, da pastora Nádja, dos pastores ali da Eruxalai Centro, e tenho certeza que nesta noite Deus vai ministrar algo especial às nossas vidas, amém? Eu quero convidar você, sem muitas delongas, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 25. Salmo de número 25, eu quero ler um texto com vocês. Irmãos, eu ia ler apenas o versículo de número 14, mas na hora do louvor eu fui ler novamente o texto e o meu coração ficou inclinado, aquecido para a gente ler a partir do versículo 1, amém? Todos encontraram? Salmo de número 25, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, a quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo as tuas misericórdias, por causa da tua bondade, ó Senhor. Versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você pode dizer amém? Mas eu quero ler novamente o versículo 14 na outra versão, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará conhecer a sua aliança. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça mais uma vez. Querido Espírito Santo, obrigado pela oportunidade de estar nesta casa. Obrigado pelo privilégio de, junto com os meus irmãos, dedicar esse tempo de adoração coletiva ao Senhor. E manifesta, ó Deus, as nossas vidas agora, por meio da Tua palavra. Manifesta a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra, que é viva e poderosa, possa encontrar nos nossos corações um terreno, ó Deus, fértil, para produzir frutos para a glória do Teu nome. Que cada um que aqui está e aqueles que estão ao alcance das nossas vozes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, possam ser visitados pela Tua palavra nesta hora, Senhor, para que o nome de Cristo seja glorificado. E a Tua palavra, que não volta vazia, ela vai cumprir aquilo que está destinado para as nossas vidas nesta noite, porque ela é verdadeira e o Senhor vela pela sua palavra. Então te falamos
que, ó Deus, nesta noite os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas estão abertas para ouvir a Tua voz e atender o Seu chamado, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Você pode dizer amém? Amém, aleluias, queridos. Que bom ver vocês. Meu coração está muito alegre. Eu estou um pouco emocionado de ver irmãos tão queridos aqui nesta noite. Irmãos que nos conhecem há mais de 20 anos. E quando eu fui beber água ali, eu olhei para o corredor e Deus me fez lembrar das vigílias de oração, pastor Adilson, que nós fazíamos nesta casa quando nem o telhado tinha ainda. Quando nós estávamos na campanha ainda da construção deste lugar. E de lá para cá, a gente só pode dizer, na verdade nós já falamos e cantamos aqui, né? Que nós temos tantas bênçãos, que a bondade e a misericórdia de Deus, ela é algo real e nítida em todos os dias nesta caminhada desse ministério. E quando eu falo caminhada desse ministério, eu quero abrir um parênteses aqui para que você não esqueça, caminhada dessa igreja, mas a igreja não é estrutura física. A igreja somos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, todas as vezes que Deus me faz lembrar assim, olhar para trás um pouquinho e ver a bondade dEle, Deus está dizendo assim, olha como a minha misericórdia sempre lhe acompanhou. Sempre acompanhou você, sempre acompanhou a sua casa, sempre acompanhou a sua família. Cumprindo o que diz o salmista lá no Salmo 23, no último versículo, quando ele diz o quê? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanhará, por quê? Por todos os dias. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, essa palavra Deus tem ministrado ao meu coração já há algum tempo. E eu tive a oportunidade de pregar sobre esse texto 2 vezes na semana passada. Eu estava viajando a trabalho, mas deu tempo parar um pouquinho ali em Guarulhos e visitei a igreja de um pastor, um grande amigo, pastor Jades, a igreja Duna, e fui convidado para levar a palavra e Deus colocou esse texto no meu coração. E aí eu saí de São Paulo depois do almoço, cheguei aqui às 18 horas e fui ministrar à noite o mesmo texto. E hoje eu trago esse mesmo texto para a gente falar um pouco sobre ele. Não tem problema nenhum. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que uma mensagem ela só fica afiada depois que você prega ela umas 10 vezes. Essa é a terceira, então está no caminho ainda. Mas cada vez que a gente ministra a palavra, Deus vai nos ensinando e ministrando aos nossos corações. Amém? Queridos, esse texto que nós lemos, especificamente o versículo 14 do Salmo de número 25, ele fala sobre intimidade. E eu quero trazer uma reflexão nesta noite sobre uma vida de intimidade com Deus. Eu, no início do ano, ministrei uma palavra que Deus colocou no meu coração falando sobre crescimento exponencial. E o crescimento exponencial é aquele crescimento que ele não é linear, ele é um crescimento fora da curva. Não é você cresce e fica estagnado, não. É um crescimento constante e tem um fator multiplicador. Mas às vezes, quando nós falamos sobre crescimento, muitas pessoas são levadas a imaginar que a gente está falando só sobre vida financeira, só sobre bens, sobre prosperidade. Não, irmãos. Crescimento exponencial na vida de intimidade com Deus. E aí as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Se tem uma coisa que Deus não tem problema nenhum em operar na sua vida, é a prosperidade financeira. E isso para Deus não é nada, porque Ele é dono da prata e do ouro. Mas o que Deus quer operar na sua vida é transformar o seu coração à medida que as pessoas possam olhar para você e ver Cristo presente na sua vida.
ver a glória de Deus manifesta na sua vida. Então, crescimento exponencial é também um crescimento que começa na vida de intimidade com Deus, na vida de oração, na vida de leitura da palavra, na vida devocional a Cristo, na vida da comunhão na igreja, na vida ministerial. E esse texto ele fala também sobre isso, porque desde o início, esse é o propósito de Deus para nós. Quando Deus criou o homem com um objetivo específico. Quando Deus lhe criou para que você pudesse se relacionar com Ele. E quando nós olhamos lá no livro dos começos, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, visitava quem? Adão e Eva. Visitava para quê? Para ter comunhão com eles. Visitava para quê? Para estar próximo deles. Deus nos criou com esse propósito específico. Olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia. Deus ia visitá-los. Porque Deus não nos criou e nos deixou abandonado. Deus não criou você e deixou você viver à toa, não. Ele criou você para que você pudesse se relacionar com Ele. E quando a gente anda um pouquinho mais, pastor Pedro Felipe, e vai para o livro de Êxodos, no capítulo 25, Deus fala para Moisés assim: construa um tabernáculo. Êxodos de número 25, versículo 8. Olha o que diz o texto sagrado. Deus dá a Moisés uma orientação a respeito do tabernáculo que ele deveria construir. Diz assim o texto sagrado. Êxodos capítulo 25, versículo 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa fazer o quê? Habitar no meio deles. Deus tira o povo do Egito, o povo está peregrinando pelo deserto, e Deus chama Moisés e fala: construa o tabernáculo, porque eu quero estar no meio do meu povo. E a Bíblia diz, irmãos, que a planta ou a localização do tabernáculo, ela era estratégia no meio das tribos de Israel, porque esse é o desejo de Deus. É habitar no nosso meio. Esse é o desejo do coração de Deus, habitar na sua casa. Deus não quer ser um Deus distante, pelo contrário, quando Jesus vai nascer, um dos nomes que Jesus recebe é Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus próximo, Deus perto. E Deus diz isso para Moisés: construa um tabernáculo, porque eu quero estar no meio do meu povo. E no Evangelho de João, no capítulo 1, quando João fala a respeito de Jesus, e ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou no meio de nós. A palavra habitou no original, ela tem o significado de tabernaculou, ou seja, Jesus veio para ficar no meio de nós. Você pode dizer amém? Amém? Jesus veio com esse propósito específico. Aí quando você vai para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo 3, versículo 20, assim diz o Senhor Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo: eu não morri na cruz para ficar do lado de fora da sua casa, para ficar do lado de fora da sua vida. Eu vim para entrar na sua casa. Mas ele fala o propósito pelo qual ele quer entrar nas nossas casas. Quando fala nossa casa, a nossa vida.
Ele diz assim: eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não quer ser um adereço dentro da sua casa. Jesus não quer ser uma peça decorativa que você coloca dentro da sua casa para as pessoas, quando entrarem, passarem, observarem. Não. Jesus está dizendo assim: eu vim e quero entrar na sua casa, na sua vida. E eu quero ceiar com você. A ceia, no contexto judaico, queridos, era uma ceia de celebração da intimidade. O judeu não chamava para ceiar com ele alguém estranho. O judeu não chamava para ceiar com ele alguém que conhecia de longe, não. O contexto de sentar à mesa para ceiar era um contexto que significava uma comunhão íntima e plena. Então Jesus está dizendo: eu vim para entrar na sua casa, eu estou batendo, você vai abrir a porta, mas eu quero entrar na sua casa com um propósito específico. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero ter comunhão plena com você. Aí olha o que diz o texto de Provérbios agora, Provérbios de número 23, versículo 26. Diz assim o texto sagrado: filho meu, dar-me o teu... Vamos repetir todos juntos? Provérbios de número 23, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: filho meu, dar-me o teu coração. Coração quer dizer o quê? Comunhão. Coração quer dizer o quê? Intimidade. Coração quer dizer o quê? Um relacionamento profundo. Coração quer dizer o que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. Filho meu, dar-me o teu coração. Quando a gente olha para todos esses textos que eu citei aqui, esses textos demonstram o propósito pelo qual Deus nos criou. Deus nos criou para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Mas que tipo de relacionamento Deus espera ter comigo e com você, queridos? Deus deseja ter conosco um relacionamento íntimo. Deus não nos criou para viver algo passageiro. Deus não criou você para viver um relacionamento superficial. Vou usar uma linguagem atual. Deus não lhe criou para ficar com Ele. Ficar, no contexto atual da sociedade, implica dizer um encontro sem compromisso. Diversão, terminou, cada um segue o seu caminho. Foi bom enquanto durou. Esse é o contexto da sociedade atual. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou com um preço de sangue o resgate pela sua vida. E Ele pagou esse preço para que nós pudéssemos ter uma comunhão íntima com Ele. Jesus sofreu na cruz, se entregando por nós, pagando o preço de sangue, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19, que nós não fomos comprados por prata e ouro, não, mas nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E Deus quer ter uma aliança com cada um de nós, de sangue, através de Jesus. Vocês estão me entendendo até aqui? Amém. Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus de relacionamento profundo. E quando Jesus está falando a esse respeito, no Evangelho de Mateus, Mateus, capítulo 6, versículo 6,
ele diz assim: vai para o seu quarto, vai para a sua casa, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, porque o seu pai que lhe ver em secreto, lhe recompensará. Jesus está dizendo assim: vai para a sua casa, entra no seu quarto, porque o seu pai que lhe vê e lhe assiste na sua intimidade, lhe recompensará. Onde é que o casal, marido e mulher, casado debaixo da bênção de Deus e da legalidade da lei, da ordenança da lei, marido e mulher se encontram para um momento de comunhão mais íntima? É aonde? No secreto do seu quarto. Isso quer dizer intimidade. E Jesus olha para a gente com essa expectativa. Ele olha para você com essa expectativa de ter um relacionamento profundo. E quando Ele olha para nós, nós recebemos o título, não de a namoradinha de Cristo, mas nós recebemos o título de quê? A noiva do Cordeiro. E qual é o anseio de todo noivo e de toda noiva? É chegar o grande dia do matrimônio. É chegar o grande dia do enlace matrimonial. Por isso que nós cantamos e declaramos aqui: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, ó noivo, vem, ó meu cordeiro, vem, ó meu amado, porque eu estou esperando pelo Senhor. Foi para isso que Cristo nos criou, para ter um relacionamento íntimo com Ele. E olha o que diz o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3. O texto sagrado diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A comunhão, ela não é algo que acontece no estalar de dedos. A comunhão, ela não surge da noite para o dia. A intimidade, ela não surge da noite para o dia. A intimidade, ela é um processo aonde nós vamos caminhando, conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecer ao Senhor. É um processo onde cada dia você tem experiências novas com Cristo, onde cada dia Deus revela a glória dele, a sua vida através da palavra, através de uma ação do Espírito, direcionando os seus passos. Não é algo que acontece da noite da noite para o dia, mas é algo que é resultado de um processo. Todos os dias você vai buscando ao Senhor. Todos os dias você vai buscando essa intimidade. Todos os dias você, na sua devoção, vai adorando a Cristo e vai se tornando mais próximo dele. Olha o que diz o texto que nós lemos: a intimidade do Senhor é para o que o teme, a qual ele revela os seus segredos. Tudo começa no temor e vai crescendo no conhecimento e na vivência da palavra, vai se fortalecendo na prática da oração e vai se enraizando na comunhão com o Espírito e na manifestação do seu poder. Temor, palavra, oração, comunhão e poder do Espírito. É assim o processo da intimidade com Deus. Temor, palavra, oração, comunhão e poder do Espírito. Agora tem uma coisa interessante, irmãos. Nós temos que buscar essa espiritualidade íntima com Deus, desenvolvendo uma vida de comunhão, de devoção a Cristo, de amor à sua palavra, seguindo a sua lei. Mas não existe até hoje, pastor Pedro Felipe, um aparelho, um instrumento. Nós vivemos numa era de tecnologia tão avançada
mas não existe nenhum aparelho que possa medir a sua intimidade com Deus. Você não chega na rua e diz assim, vou na AliExpress procurar lá, medidor de intimidade com Deus. Nem os chineses inventaram isso ainda, porque não existe algo como você possa medir a sua intimidade com Deus. Agora eu quero abrir um parênteses aqui e falar, é medir a sua intimidade com Deus, não é a intimidade do vizinho, não. Porque tem muita gente preocupada em medir a intimidade do outro e se esquece de olhar para a sua própria vida. Não existe nenhum aparelho que possa medir ou verificar a nossa intimidade com Deus. Mas existe um procedimento que nos dá, ou nos auxilia e nos ajuda um pouco a entender como é a nossa intimidade com Deus. Como assim, pastor Jaldo? Deixa eu lhe explicar. Você pode verificar a sua intimidade com Deus observando a sua localização na casa dele. Observando o seu posicionamento na casa dele. Deixa eu explicar. Tanto no tabernáculo que Deus orientou Moisés a construir, como no templo de Salomão, existiam 3 compartimentos. O tabernáculo era, na verdade, uma maquete ou uma planta para o templo que Salomão construiu. E ele tinha 3 compartimentos específicos. Ele tinha o átrio, o pátio externo, ele tinha o santo lugar e ele tinha o santíssimo lugar. Como é que eu e você podemos verificar a nossa localização na casa de Deus? Preste atenção. No átrio ou no pátio externo, era o local onde as pessoas iam para ver o culto e adorar a Deus. Muitos curiosos iam ao pátio externo para ver como era a liturgia do culto ao Deus de Israel. E as pessoas ficavam ali, na maioria das vezes, observando como a adoração acontecia. E depois do átrio, tinha o segundo compartimento no templo, ou no tabernáculo, chamado Santo Lugar. E nesse santo lugar, só quem podia entrar eram os sacerdotes. E eles entravam ali para ministrar o serviço na casa de Deus. E no santo lugar tinha alguns elementos, diferente do átrio, que tinha o altar do sacrifício. No santo lugar tinha a mesa com os pães da preposição, tinha um incensário, tinha um candelabro, e o sacerdote entrava ali naquele lugar para manutenção da casa de Deus, do serviço na casa de Deus. Mas tinha um terceiro lugar, e esse era um lugar mais reservado. E só quem podia entrar nesse terceiro lugar, chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, era o sumo sacerdote uma única vez por ano, onde ele ia oferecer o sacrifício por toda nação. E o que é que tinha, irmãos, no Santíssimo Lugar? Existia uma arca, a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, você tinha as tábuas da lei, que Deus entregou a Moisés, tinha a vara de Arão que floresceu, e tinha uma porção do maná, como representação do cuidado de Deus com o seu povo. Mas era no Santíssimo Lugar, o lugar mais íntimo da casa de Deus, que acontecia algo sobrenatural. Quando o sumo sacerdote entrava ali e oferecia sacrifício a Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus invadia aquele lugar.
E o sumo sacerdote, quando saía dali, ele saía impregnado da presença de Deus. Ele saía cheio da presença de Deus. Ele revelava a glória de Deus na sua vida, porque ele foi no cômodo mais íntimo do tabernáculo e ele viu a glória, a manifestação da glória do próprio Deus na hora que ele ofereceu o sacrifício. O que é que essa palavra significa para nós hoje? Deus está dizendo que Ele espera que eu e você tenham um encontro com Ele, não apenas no átrios, não apenas no serviço na casa de Deus, mas o local onde Deus te chama para um encontro todo dia, é no local onde Ele vai revelar a glória dEle. É no local chamado Santo Lugar. É no local onde você dobra os seus joelhos no canto do seu quarto, na sua casa. Ninguém está lá lhe vendo, mas o Pai que lhe vê em secreto, Ele lhe recompensará. Você pode dizer amém? Amém. Meu irmão, às vezes nós estamos contemplando, que culto maravilhoso, olha como a dança é linda, olha como as músicas são belas, olha os acordes do instrumento. Às vezes você está servindo na casa de Deus e nós precisamos fazer tudo isso, mas nós não podemos se esquecer que Jesus quer um encontro conosco no local mais reservado. Foi isso que aconteceu com Marta e Maria. Uma estava preocupada em arrumar as coisas, mas Jesus disse que a outra escolheu o quê? A boa parte. Mas sabe por que é que Deus espera que eu e você tenha encontros com Ele no local secreto? Porque toda vez que nós nos encontramos com Deus no local secreto, a glória de Deus revelada, ela opera uma transformação nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Amém? É esse o propósito da manifestação da glória de Deus na sua vida. Deus revela a glória dele na sua vida para lhe tornar uma pessoa melhor, para lhe tornar uma pessoa mais santa, para lhe tornar um pai cheio de amor, para lhe tornar uma mãe dedicada, para lhe tornar um filho que honra os pais, para lhe tornar um irmão que se importa com o outro. A manifestação da glória de Deus, ela tem que operar em nós uma transformação que vai revelar a glória daquele com o qual nós falamos que nos encontramos. Não adianta, irmãos, eu fui para a vigília, foi poder de Deus, foi o óleo vertendo e batendo nas canelas, era labareda de fogo. Amém, irmão? Deus é o Deus dos montes, Deus é o Deus dos encontros das madrugadas, Deus é o Deus que está com você na hora que você precisa. Mas a pergunta é, o que foi que ficou desse encontro? O que foi que ficou desse encontro com Deus? O que foi que ficou da manifestação da glória de Deus na sua vida? Quando o sumo sacerdote saía dos santos, as pessoas percebiam a sua intimidade com Deus, não pela sua roupa, mas pela glória de Deus impregnada na vida dele. A Bíblia diz que Moisés subia ao monte para falar com o Senhor, e quando ele descia, ele tinha que colocar o quê? Um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele por conta de quê? Do brilho de Deus na vida dele. Quando a gente vai olhar, queridos, para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver homens cheios de Deus, como uma prova de uma vida de intimidade. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e é uma história interessante, que a Bíblia vai falando a genealogia, até quando chega em um homem, um homem chamado Enoque, e diz assim, e Enoque andava com Deus. Ele não só conhecia Deus, ele andava com Deus. E a Bíblia diz que Deus o tomou para si.
Aí você vai olhar mais na frente e você olha a história de um outro jovem que foi vendido pelos seus irmãos, foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. E José, quando estava na casa de Potifar, a Bíblia fala que a glória de Deus era revelada na vida dele. Aí ele vai, pastor Pedro, para o calabouço. E lá no calabouço, a glória de Deus também é manifesta na vida dele. Aí ele é colocado diante da presença de Faraó. E Faraó pede a ele então a interpretação do sonho. E depois que ele fala, vai ter 7 anos de fartura, e depois de 7 anos de fartura, se iniciará 7 anos de escassez. Você tem que fazer um plano de administração, para que quando chegar a escassez, os seus celeiros estejam cheios. Aí Faraó diz assim, precisamos de alguém para administrar todo esse processo. Aí eu fico imaginando os assessores de Faraó, tudo cochichando. Ah, não, então... deve ser, eu vou ser o escolhido, porque eu tenho capacidade. O outro, não, eu sou escolhido, porque eu ajudo o Faraó na hora que ele vai oferecer sacrifício aos deuses dele. O outro diz, não, mas eu sou mais próximo da rainha. Mas a Bíblia diz que Faraó olha para José e diz assim, é você que vai governar. Mas antes de falar isso, ele diz assim, porventura... teria alguém melhor do que esse que tem o Espírito de Deus? Uma das provas da sua intimidade com Deus é as pessoas olharem para você e enxergarem a glória de Deus manifesta na sua vida. Você pode dizer amém? Foi assim com Davi, foi assim com Daniel. O próprio Senhor Jesus, quando andou aqui, ele andou debaixo da direção do Espírito Santo. Foi assim com o apóstolo Paulo. A marca que as pessoas vão identificar na minha vida, se eu tenho intimidade com Deus, é eles observarem em mim algo da parte de Deus. Quando você sai de um culto abençoado como esse, quando você chega na sua casa, alguém já tem que dizer assim, tem algo diferente na vida dele hoje. Quando você acorda e que vai para o seu devocional de manhã, e do seu devocional você vai para o seu trabalho, quando você chega no trabalho, as pessoas têm que olhar para você e falar assim, há algo diferente na vida dele hoje. Por quê? Porque é uma marca que demonstra a sua vida de intimidade com Deus. Amém? Eu vou correr aqui, que aquele relógio ali está contra mim. Da próxima vez eu vou desligar a bateria dele, entendeu? Mas, como diz o pastor Teobaldo, com quem eu aprendi... Posto isso introdutoriamente, vamos entrar na mensagem agora. Brincadeiras à parte. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui nesta noite sobre o processo de intimidade com Deus. Significa também um processo de tratamento de Deus. Repita comigo, diga assim, intimidade com Deus significa tratamento de Deus. Você só consegue adentrar um nível de intimidade com Deus quando você se deixa ser tratado por Deus. Não existe intimidade sem tratamento. Eu ouvi o pastor Adson Bello falando uma coisa interessante. Ele esteve na conferência da Igreja Batista ID. E ele disse assim, Deus só trata o que é exposto. Só existe tratamento quando você coloca diante de Deus. Só existe cura quando você coloca diante de Deus. Tem muitas pessoas que estão desejando um nível de intimidade maior com Deus, mas não estão avançando. Sabe por quê? Porque tem algo lá dentro ainda que não foi tratado. Tem algo lá dentro que está guardado a 7 chaves.
E Deus está dizendo, eu quero lhe ajudar a tratar essa situação. Eu quero lhe ajudar a tratar essa ferida. Eu quero lhe ajudar a tratar isso que está aí tirando o seu sono. Isso que está roubando a sua paz. Isso que está lhe impedindo de ter uma comunhão íntima comigo. Porque intimidade é fruto de tratamento. E para tratar, nós temos que expor, que colocar diante do Senhor. O profeta Jeremias diz, no capítulo 17, versículo 14, cura-me, Senhor, e serei curado. Ele está dizendo, Senhor, cuida do que eu não posso cuidar. Senhor, trata o que eu não posso tratar. Vem tocar aonde eu não posso tocar. Jeremias está dizendo isso, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Tem situações nas nossas vidas que por mais que eu e você tente, nós não vamos conseguir um nível de transformação se a mão de Deus não estiver tratando a gente. Vai ser só paliativo. Vai ser você tentar tapar o sol com a peneira, porque o problema vai acabar persistindo. E precisa do toque de Deus. Nós cantamos aqui sobre o texto de João, capítulo 4, aquela mulher samaritana, constantemente ela ia naquela fonte buscar água. E Jesus então vai ao encontro dela, ou seja, é Jesus que vai ao encontro e oferece a ela a água da vida. E ele diz assim, mulher, se você soubesse quem está falando com você e recebesse a água que eu estou lhe oferecendo, dentro de você passará a surgir o quê? Uma fonte inesgotável. Se Jesus não tivesse encontrado com aquela mulher naquela ocasião, certamente ela teria voltado inúmeras vezes àquela fonte. Porque a água que ela pegava era um paliativo. Mas Jesus veio e mudou a história dela. Olha o que diz o texto sagrado, irmãos. Eu vou pedir que você abra aí, eu já estou caminhando para o final. No livro do profeta Oséias, eu vou pedir que você abra aí e nós vamos ler um texto. Livro do profeta Oséias, capítulo 10, versículo de número 12. Oséias 10, 12. Deixa eu ler nessa versão aqui, que eu gosto mais. Livro do profeta Oséias, capítulo 10, versículo 12. Diz assim o texto sagrado. Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, cefai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vós. Agora, no outro texto, ele diz assim, na versão NVI, deixa eu abrir aqui na versão NVI, ele diz assim, cadê o aplicativo? Desapareceu? Na versão NVI, diz assim o texto sagrado. Oséias 10, 12, diz assim o texto sagrado. Semeai a retidão para si, colhe os frutos da lealdade, e façam sulcos sobre o seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vós. O escritor está dizendo assim, façam sulcos sobre o solo não arado. Fazer sulco quer dizer cavar a terra. Fazer sulcos quer dizer abrir o coração. A semente ela não germina na terra compactada.
Quem trabalha com plantação, com agricultura, sabe muito bem disso. Você tem que preparar a terra para receber a semente. Fazer sulcos quer dizer passar o arado para que ele abra cavas na terra para receber a semente. Mas olha que coisa interessante. Eu fui pesquisar lá no Google e ele diz o seguinte: arar a terra é um processo de preparação do solo para o plantio, para receber a semente. Consiste em revolver a camada superficial da terra, geralmente utilizando um arado, com o objetivo de quebrar os torrões, eliminar as ervas daninhas e facilitar a absorção da água e dos nutrientes pelas plantas. É preciso arar a terra virgem, é preciso arar o campo de pouso, é preciso arar a terra compactada, e essa terra, ela é o nosso coração. A intimidade com Deus, ela chega quando você abre o seu coração e diz assim: Senhor, me ajuda a preparar a terra para receber a sua semente, para receber a sua palavra. Deus quer o seu coração preparado para receber a semente. Porque semente não produz em terra compactada. Quando Jesus fala a parábola do semeador, ele diz: uma parte da semente caiu entre as rochas, outra parte caiu entre as pedras e outra caiu na beira do caminho, onde vieram os pássaros e roubaram. A terra à beira do caminho é terra compactada, é terra dura. A semente, que é a palavra, só vai transformar a sua vida e a minha vida quando eu arar ela. Quando eu abrir o peito e falar: Senhor, vem cuidar da minha vida. Senhor, vem tratar o que está aqui dentro. No processo de arar a terra, quem trabalha com agricultura sabe disso com mais propriedade. Você está removendo ali, movendo as camadas da terra. E quando você faz isso, a terra recebe oxigênio em uma quantidade maior. Mas ela não só recebe oxigênio em uma quantidade maior, ela libera o gás carbônico que está lá preso e que é nocivo. Arar os nossos corações é a gente tirar aquilo que é nocivo e colocar diante do Senhor, que tem poder para tratar. Você pode dizer amém? Para encerrar, olha o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 6. Eu não sei se é eu que estou pregando demais ou o tempo que está encurtando. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Olha o que diz o texto sagrado. Abre aí a sua Bíblia para a gente ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 6. Lucas 13, 6. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Versículo 8. Olha que coisa tremenda, aleluias. Respondeu um homem. Sabe como é o nome desse homem? É Jesus. Respondeu um homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Deixa por mais 1 ano que eu vou arar a terra. Deixa por mais 1 ano que eu vou colocar fertilizante. Deixa por mais 1 ano que eu vou cuidar dela. Aí, se não der fruto no ano que vem, muito bem, o Senhor pode cortá-la. Jesus está dizendo isso hoje. Deus espera encontrar fruto nas nossas vidas.
Deus espera encontrar em você sinais da manifestação da bondade, da graça e da misericórdia dele. Mas às vezes esses sinais eles não aparecem ou são expressivos, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem algo lá dentro que não foi tratado ainda, seja consciente ou inconscientemente. Alguém lhe machucou lá no passado, e isso está guardado a 7 chaves. Você foi traído por alguém próximo de você, e isso lhe tira a paz. Um amigo lhe frustrou. Alguém falou uma palavra de maldição sobre a sua vida, e aquela palavra encontrou um espaço no seu coração e se alojou. E todas as vezes que você se depara com uma determinada situação, em vez de você ver a palavra de Deus e a glória dele manifesta na sua vida, aquela palavra que foi semeada, ela rouba a glória de Deus na sua vida. O escritor aos Hebreus fala isso no capítulo 12. Ele diz assim: cuidado para que nenhuma raiz de amargura cresça no seu coração e crescendo contamine os outros. Mas no início do versículo ele diz: cuidado para que essa raiz de amargura não lhe prive da glória de Deus. Tem pessoas que não conseguem avançar para um nível de intimidade com Deus porque tem algo guardado lá dentro e que precisa ser tratado. Às vezes ouviu dentro de casa, às vezes ouviu do pai, da mãe, a quem ele deveria receber amor, carinho e afeto. Ele recebeu uma palavra áspera, uma palavra dura, uma palavra que trouxe um peso e uma grande tristeza sobre o seu coração. E essa criança cresceu, mas aquela palavra está alojada lá dentro ainda. Mas sabe o que é que Deus está dizendo hoje para as nossas vidas? Deus está dizendo assim: are a terra. Deus está dizendo: cave sulcos no seu coração. Deus está dizendo: abra o seu coração, porque eu vou cuidar de você. Abra o seu coração, porque eu vou colocar um adubo. Abra o seu coração, porque eu vou colocar um fertilizante. Abra o seu coração, porque eu vou tratar as feridas que foram curadas por fora, mas ainda estão doendo na carne viva lá dentro. Vocês lembram do general Naamã, um homem de guerra? Quando ele saía na rua, as pessoas ficavam admiradas pela quantidade de medalhas na sua roupa, de estrelas na sua roupa, que demonstravam quão grande ele era na sua área profissional. Mas tinha uma coisa que as pessoas de fora não conseguiam enxergar. É que quando Naamã chegava em casa e ele tirava a roupa, o que é que acontecia? Dentro da casa dele, as pessoas viam que aquelas vestes de glória eram colocadas de lado e se revelava a intimidade de Naamã, que era um homem que tinha o quê? Lepra. E Deus então usa uma escrava para dizer que poderia curar a lepra de Naamã. E manda ele se banhar, e ele vai atrás do profeta, e o profeta manda ele mergulhar no rio. Mas Naamã não queria fazer isso. Por quê? Porque era expor a sua fragilidade. Era expor a sua intimidade. Mas depois ele ouviu a voz do profeta, e a Bíblia diz que quando ele mergulhou 7 vezes no rio, a pele dele se tornou o quê? Limpa. Quando você expõe para Deus o que está lhe machucando, Deus trata você. Você pode dizer amém? Olha o que diz o Salmo de número 65, versículo 10. Não precisa abrir não, basta apenas você me ouvir. Versículo 9 diz assim: tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, provês o cereal.
porque para isso preparas a terra. Olha o que diz o versículo 10. Regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões, tu amolestes com chuvisco e lhe abençoa a produção. Quando você abre o seu coração, o Senhor derrama chuva sobre a sua vida. E essa chuva, ela tem um propósito específico. Ela vai encher os sulcos, ela vai eliminar os torrões, ela vai amolecer a terra dura e ela vai tratar as suas feridas. Esse é um ano de crescimento, de intimidade com Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso você entender que intimidade é também tratamento. Intimidade também é cuidado de Deus. E a gente só avança em intimidade quando a gente avança na busca pelo tratamento de Deus. E quando você faz isso, queridos, assim como a glória de Deus visitava o Santíssimo Lugar, e o sumo sacerdote saía dali impregnado da presença de Deus, quando você dobrar os joelhos lá no seu quarto, em secreto, e colocar toda a sua vida diante do Senhor, Ele vai enviar o bálsamo, Ele vai enviar a unção do Espírito que vai curar as suas feridas, Ele vai tratar aquilo que tem lhe roubado a paz, Ele vai tratar aquilo que tem lhe tirado o sono. E quando Deus trata, no versículo 10 do Salmo 65, no final ele diz assim: e tu abençoas a produção da terra. Ou seja, a bênção de Deus, ela é o resultado do toque de tratamento do Senhor nas nossas vidas. Deus quer avançar em intimidade com você. Deus quer cumprir a palavra quando Ele disse: já não vos chamo, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, já não vos chamo de servo, mas chamo de amigo, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas os amigos andam juntos. Os amigos compartilham a sua intimidade, os amigos sabem e contam histórias uns para os outros. E tem uma canção belíssima de Ademar de Campos, que ele diz assim, na música, amigo de Deus, que quando você anda com Ele, quando você vive em intimidade com Ele, você passa a ver a grandeza do poder de Deus manifesta na sua vida. Você pode dizer amém?